Bom, meu nome é Ivo Indiano de Oliveira. Eu sou nascido em Uberaba, mas na realidade eu sou natural de Rifaina. É que na época em Rifaina não existia hospital, então tiveram que me levar correndo para nascer em Uberaba, mas eu morava em Rifaina. Também não fui registrado lá porque não tinha cartório, mas eu me considero como informalmente como de Rifaina, rifainense. Eu vim para Franca com 6, 7 anos de idade, também porque em Rifaina não existia escola secundária, então meu pai meu pai era médico da cidade, se transferiu para Franca, e eu então comecei meus estudos aqui em Franca a partir do segundo ou terceiro ano primário. Eu estudei em várias escolas estaduais, mas terminei o colégio, estudei no Homero Alves, Ateneu, as escolas da época, mas terminei meus estudos no Pestalozzi, estudos secundários, colegial. E nessa época deve ter sido em 76, 77, eu já me dedicava à pintura. Meu avô, que era juiz de direito, aposentado, ele era um pintor de final de semana, ele gostava de pintar. E foi ele que me deu os primeiros pincéis, as tintas, algumas que eu guardo até hoje, e me incentivou a começar a pintar. Eu sempre gostei de desenhar, desenhava coisas mais infantis, né, coisas de criança, mas com o tempo meu avô começou a me fornecer dados, né? Ou seja, ele me deu os primeiros livros de arte, que ele também gostava muito, ele foi me dando alguns presentes e, de certa maneira, eu acredito que isso me inclinou para começar a gostar da pintura, e eu então fiz vestibular para Belas Artes em São Paulo e me formei lá em 84, 83, em São Paulo. Continuei interessado nessa carreira e fiz mestrado em museologia, na época, que era uma possibilidade de continuar trabalhando na área, mas em 86, 85, 86 eu me mudei para Franca definitivamente, me casei e me dediquei aqui à docência. Comecei a dar aula de História da Arte, alguns cursos relacionados às artes plásticas, e posteriormente acabei finalizando meus estudos em arquitetura, que eu tinha iniciado na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Aqui eu finalizei e comecei também a atuar como arquiteto e como professor. Mas, paralelo a isso, eu sempre me dediquei às artes. A partir de 80, 82, 83, comecei a participar de salões, de exposições, e nunca parei. Eu fiz umas contas ultimamente, eu acho que eu parei mais ou menos uns 10 anos. Entre 1990 até 2000, eu quase me afastei das artes. A época que eu trabalhava muito no escritório de arquitetura, me afastei um pouco. Mas depois, em 2000, retomei e até hoje, né, eu acho que hoje eu me dedico até muito mais do que há 30 anos atrás. Então, me considero como um pintor atualmente, mas gravador, mais gravador do que pintor. Nos últimos anos eu tenho me dedicado mais à pintura, à têmpera, mas radicalmente sempre fui um gravador, desenhista e gravador. Antes de entrar na faculdade, a formação que eu tinha era uma formação mais clássica. Os livros que eu ganhei do meu avô, os livros que eu tinha em casa, eram basicamente clássicos, renascentistas e tal. E os primeiros trabalhos que eu fiz ainda novinho, 12, 13 anos, fui aluno da famosa escola de arte de Franca, né, com a Dona Olina e tal. Então era tudo muito clássico, muito naturalista e tal. Na Faculdade de Belas Artes eu levei um choque quando eu percebi que tinha muito mais coisa além disso, né? E não que eu não gostasse, pelo contrário, mas eu não conhecia. Então eu comecei a me dedicar mais
a pesquisa na época da faculdade. E talvez um professor que foi muito marcante na minha vida, um professor chamado Pedro Lopes, que é um artista plástico ainda hoje, mas na época ele era um artista plástico premiado, tinha ganhado Bienal, umas coisas assim, era um cara... E ele me deu uma visão muito diferente do que eu estava acostumado. Foi a primeira vez que foi um cara que me falou de composição, de conceito, de você pensar a obra como um projeto. Foi ele que me ensinou a fazer muito estudo, muito rabisco, de anotar coisas, de prestar atenção no que você está vendo, anotar sobre pensamentos, enfim, ele me abriu essa... Na realidade, ele nem abriu falando, ele me abriu mostrando. Eu fui no ateliê dele e ele me mostrou como era o processo dele de criação, e aquilo para mim acho que foi talvez o primeiro passo a compreender que era um pouco mais além do que fazer uma arte naturalista. Ele falava isso comigo. Ele falava assim: você tem um problema muito grave, porque você tem facilidade com desenho, com pintura, você tem muita facilidade. E isso é um problema, porque isso te amarra. Você precisa se soltar disso, você precisa de largar isso para trás para você ter coragem de criar com mais liberdade, com mais expressão, e não ficar preso às coisas que você domina. Então ele foi o primeiro cara que eu levava os cadernos, ele obrigava a gente a desenhar todo dia, e levava o caderno de desenho na faculdade, nas aulas. E eu levava meus cadernos maravilhosos, com desenhos super bem feitos e tal, não sei o quê, os alunos ficavam tudo babando. Aí ele chegava, olhava, muito ruim, muito preso, muito ruim. Então foi o primeiro cara que me chacoalhou. Eu acho que ele talvez tenha sido a razão de eu ter invadido um território que eu não conhecia. E isso durante a faculdade. Mas não que a faculdade tenha feito isso, pelo contrário, a faculdade era muito caretinha também, né? Não tinha essa chance, não. Acho que foi ele, pelo fato de eu ter conhecido ele melhor e ter ido no ateliê dele. Eu comecei a fazer quadrinhos muito novo. Eu tenho quadrinhos guardados quando eu tinha 12 anos. Eu gostava muito de quadrinhos. Antes até de me interessar pela pintura. Quando meu avô começou a me fornecer, eu já fazia quadrinho. Gostava de quadrinho. Lia muito, desenhava, pintava com guache e tal. Gostava daquilo. E eu comecei a fazer quadrinhos com uns 13 anos, 14 anos, eu acho. Aí eu fiz uma participação do Coutinho. Do Coutinho, exatamente. Ele, na época, ele pôs um anúncio no jornal que ele estava procurando adolescentes, crianças que trabalhassem com quadrinhos, que ele queria editar uma revista. E eu fui lá e me apresentei. Levei os meus desenhos, ele falou: pô, que legal, tal, você já tem um punhado de história pronta e tal, vamos fazer uma revista só com você. Então foi a primeira vez que eu tinha, não me lembro, acho que eu tinha 14 anos. Eu lembro que eu devia ser muito novo, porque eu lembro que eu fui com a minha mãe me levou lá, tal, falou: o que é isso? Os caras estão fazendo anúncio, de repente você vai lá, aquela coisa de mãe, né? E eu me lembro de ter levado os quadrinhos e ele ter gostado e tal. E fizemos essa edição, não sei se foi num jornalzinho, um tabloidezinho que ele tinha e tal. Né? Mas depois disso eu continuei fazendo quadrinhos. Na faculdade eu fiz quadrinhos. Quando eu me formei, eu fiz um TCC em quadrinhos. E durante toda a vida eu sempre vou e volto nessa linguagem, que eu admiro muito, que eu adoro. E eu gosto muito desses autores de quadrinhos, né, de Moebius, né, dos famosos, né, os Flash Gordons da vida e tal. Isso tudo me inspirou toda a vida. Mas eu nunca fiz isso profissionalmente. Na realidade fiz sim. Uma vez eu também em São Paulo, eu me apresentei numa dessas revistas de quadrinhos, eles até me encomendaram uma história na época, mas acabou não dando certo. Assim. Não me dediquei profissionalmente a isso, não. O ateliê foi nessa época que eu disse que eu tive um hiato aí, entre 90 e 2000, que eu
quase não me dediquei, né, à pintura, nada disso, porque estava trabalhando muito, começo de casamento, filhos e tal, então eu não tinha muito tempo. Eu também não tinha lugar. Na minha casa eu não tinha um ateliê. Então, mais ou menos nessa época, por volta de 2000, um pouco antes, um pouco depois, eu pensei na ideia de criar um ateliê dentro da universidade. Porque aí era uma coisa que seria legal para os alunos e também para mim, eu poderia, né, voltar a fazer alguma coisa. E eu consegui, junto à reitoria e tal, eles investiram lá e a gente montou um ateliê que começou a funcionar. Funcionava durante a semana, uns 2 dias por semana, e funcionava nos sábados. Foi quando eu conheci o artista Geraldo Lara também, que também participava do ateliê. E quando eu comecei também a frequentar o ateliê dele em Ribeirão Preto, porque eu gostava muito de gravura em metal e aqui na região não tinha ninguém que fazia gravura em metal, só ele. Então eu acabei frequentando o ateliê dele durante uns 6 ou 8 anos, talvez, todo final de semana. E a gente então criou o ateliê aqui, na Unifran. Num determinado momento, a mudança de gestão da universidade, mudança de dono, uma confusão, eles disseram que iam fechar o ateliê, que eles não se interessavam por aquilo, apesar que era um ateliê livre, que não cobrava nada dos participantes e também os professores não ganhavam nada. Então, não era um problema financeiro, mas eu acho que era um problema que eles não queriam mais aquilo, o curso de artes já não era uma das prioridades deles, e eles então começaram a forçar a fechar o ateliê. Foi quando eu pensei então em abrir o meu ateliê. Eu tinha já esse espaço aqui na minha casa, que não era usado, era um espaço que estava meio que sem terminar, mas que eu tinha a ideia de que um dia fosse o ateliê, e aí propus para os amigos, os artistas, né, que participavam do ateliê, falou, que tal se a gente for lá para casa? A gente continua do mesmo jeito, pega tudo que tem aqui e a gente leva lá para casa. E aí foi quando eu montei aqui, provavelmente, não me lembro a data, mas 2008, talvez, 2010, uma coisa assim. E aí a gente começou a trabalhar efetivamente aqui, né? Vários artistas, começamos a fazer exposições, né? Vários cursos, né, que a gente fez aqui, curso de gravura e tal. E até hoje, né, continua funcionando. Depois da pandemia um pouco mais esvaziado, mas pelo menos eu e mais um companheiro estamos sempre aqui. Eu não faço para expor, essa é a verdade. Eu já pensei muito sobre isso. Não faço para expor. Eu estou me doutrinando nos últimos anos a fazer e expor. Ou seja, eu aprendi que o feedback é muito importante. Isso eu já aprendi. Não basta criar. Você precisa mostrar, porque é na mostra que você se analisa, que você fecha um capítulo para poder abrir outro. Então eu percebi que a exposição, mesmo que ela não seja visitada, para mim é um fechamento de ciclo e é muito importante. Mas eu demorei a aprender isso. Eu não faço. Não é uma coisa natural. Isso eu admito. Eu faço porque eu tenho vontade de fazer. E na maioria das vezes não mostro. Tem muita coisa aqui que está fechada aqui nas gavetas e que ninguém conhece. Mas eu acho importante a exposição e no meu caso, eu acho que 90% do que eu fiz de exposição está ligado ao Laboratório das Artes, desde que ele abriu. Porque se eu fiz exposições fora do Laboratório das Artes, meia dúzia. Na época que tinha a Galeria Caminito, né, que o saudoso nosso amigo lá, que eu fiz algumas exposições lá, algumas coisas na antiga Pinacoteca, algumas coisas em outras cidades, mas também muito poucas, né? Muito poucas. Mas foi mesmo no Laboratório das Artes aqui em Franca e também nos últimos 10 anos, eu acho, assim, com mais frequência, né? Mas o meu processo criativo não tem nada a ver com isso. Então, parodiando o Milor, eu não me prendo a uma linguagem, nada disso. Eu me prendo muito mais à pesquisa. Eu gosto da pesquisa. Então, acho eu que a gravura me atrai porque é uma pesquisa incessante. Depois de tanto tempo, é difícil saber o que mais me chama atenção.
Eu acho que no aspecto da linguagem, eu sou um artista meio esquizofrênico. Eu gosto de uma coisa, mas passa e eu mudo, e alguns meses eu me dedico à pintura, mas isso depois me cansa um pouco. E eu então quero fazer outra coisa, quero desenhar, eu quero escrever. Eu acho que o que me chama, o que me atrai mais, e sempre foi, né, o que mais me atraiu é a gravura. A gravura tem um caráter diferente das outras linguagens. Não sei se é só eu que vejo assim, mas a gravura tem um aspecto literário desde o início, né? Desde da década do século XV, quando a gente começa a ouvir falar da gravura em metal, ela sempre teve um aspecto de parceria, né, com a literatura. A maioria dos artistas, pelo menos dos artistas que eu admiro em gravura em metal, desenvolvem algum tipo de romance gráfico, eu diria. Alguma maneira de contar histórias com a gravura. E durante todos esses anos eu tenho desenvolvido sempre alguma coisa relacionada à literatura, né? Eu sempre conto uma história. É sempre uma sequência, é sempre alguma coisa que me atrai em alguma história, em alguma mitologia, em alguma parábola. É sempre alguma coisa relacionada a uma tentativa de demonstrar uma história.